máquinas modernas. Nosso mundo industrializado depende da hidráulica. Mas ela é tão fundamental em nosso modo de vida que mal a notamos. Ela nos levou do modelo T ao carro moderno de Kitty Hawk, ao Raptor F-22. Ela nos dá força para levantar, guiar e conduzir as escavadeiras que extraem recursos preciosos da terra, e é o segredo por trás da maquinaria que fabrica a estrutura de nossas cidades. A hidráulica nos transporta, nos diverte e até recolhe o nosso lixo. You look at a lot of applications and we see hydraulics. You think about a car going down the street, of course you have hydraulic power steering, hydraulic brakes. A lot of the roofs on those cars, the convertible tops are all hydraulic controlled. Get into aircraft, all the control surfaces. Amusement parks, a lot of the rides today, there's hydraulic powered roller coasters. Go 0 to 120 in 4 seconds. A hidráulica é o ramo da física que estuda o comportamento de líquidos em repouso ou em movimento. O movimento dos líquidos é chamado de hidrodinâmica. Engenheiros civis usam essa forma de hidráulica em usinas de energia hidroelétrica, manipulando o fluxo de líquido para impulsionar turbinas. Essas usinas fornecem eletricidade para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. O segundo tipo de hidráulica, líquido em repouso, chama-se hidroestática. Engenheiros mecânicos usam essa forma de hidráulica para produzir força através da pressurização de líquidos incompressíveis. Se você tem 2 pistões sem um sistema hidráulico fechado, qualquer força aplicada ao pistão A será completamente transferida para o pistão B. The power of your blow is transferred to the other plunger by hydraulic transfer of power. Uma das vantagens de um sistema hidráulico fechado é a possibilidade de multiplicar a força. Se o pistão B tem uma área de superfície 10 vezes maior do que o pistão A, o pistão B deslocará uma unidade para cada 10 unidades do pistão A, mas com força 10 vezes maior. Portanto, 50 kg de força aplicada ao pistão A fornecerá pressão suficiente sobre o pistão B para mover um objeto que pesa 500 kg. Notável em sua simplicidade, a multiplicação de força hidráulica é impressionante em sua capacidade e é o que dá força bruta para quase todas as máquinas grandes. In most people's mind, they consider hydraulics the application of high-pressure fluids, generally speaking, to move large amounts of weight and generate a lot of force. Some of the more impressive applications of hydraulics are just pure raw hydraulic force. You look at car crushers as an example. It's unbelievable. You take 5 or 6 cars piled vertically and they're smashed to just feet. And you have to say, how is that done? It's hydraulics. Um dos instrumentos mais comuns que utiliza a multiplicação de força hidráulica é o macaco hidráulico. When you push the lever up and down, you're actually pushing on a small piston, which pushes hydraulic fluid, and this fluid flows into a larger piston. Say the small piston that you're pushing has a surface area of 1 square inch, but the large piston that's actually pushing up your car, that might have a surface area of, say, 10 square inches. So for every pound of force you push with that lever, the hydraulic system multiplies that force 10 times. Unfortunately, in hydraulics, like in everything else, there's no free lunch. So you don't get it for free. In order to get that to work, you have to pump 10 times the amount of fluid. Embora os princípios básicos da hidráulica pareçam simples, muitas mentes brilhantes levaram milhares de anos para compreender completamente o poder inerente do líquido. Os gregos, no ano 250 a.C., foram uma das primeiras sociedades a procurar modos de controlar o fluxo de água, inventando muitos dispositivos hidráulicos. Alguns eram criados para diversão, como este que forçava o ar para fora de um pequeno tubo arqueado, produzindo o som de um pássaro. Outros eram mais úteis, como o relógio de água. O grego que deu a contribuição mais duradoura para a hidráulica foi o matemático Arquimedes,
que descobriu o primeiro princípio da hidrostática, a flutuação. His buoyancy experiment was basically based on the concept that a material that is submerged to water experiences a force against gravity, and that force is known as pressure. He also was the same inventor who said, if you give me a lever long enough and a place to stand, I can move the earth. Fundamentally, that's the principle of levers. And realistically, that's what we're doing with hydraulics on a daily basis. Em 30 a.C., o Império Romano havia cruzado as fronteiras da Grécia, mas em vez de destruir a sociedade grega, os romanos aprenderam com ela, melhorando várias invenções, inclusive a roda hidráulica e o aqueduto. The Romans, they realized that they had to feed bigger areas, then they had to have a system where they can carry large quantities and at the same time use the concept of gravity. Nos aquedutos, a água flui velozmente, produzindo até 650 quilos de pressão por polegada quadrada, 25 vezes a pressão da água padrão de uma cidade moderna. Os engenheiros romanos muitas vezes projetavam os aquedutos para acabar em cisternas que empurrariam a água por pequenas aberturas, formando uma ponte e fornecendo água potável para os cidadãos de Roma. Outros aquedutos alimentavam moinhos, transformando a energia da água em energia cinética para transformar grãos em farinha, mas os engenheiros romanos não desenvolveram uma tecnologia hidráulica maior, preferindo contar com o trabalho escravo. No milênio seguinte, a ciência da hidráulica não avançou. Velhas tecnologias, como a dos moinhos, floresceram na época medieval. Finalmente, no século XVII, o matemático francês Pascal fez uma descoberta extraordinária. Multiplicando a profundidade do fluido por seu peso, ele criou a fórmula para determinar a pressão do fluido. Isso levou ao aspecto mais importante da hidrostática, a multiplicação da força. Pascal's principle is the basis for all the work that we do in hydraulics today. Por volta de 1795, o inglês Joseph Bramah empregou o princípio de Pascal em sua prensa hidráulica. When the first hydraulic systems were used around the 1800s, they did use water as the hydraulic fluid. And water does not make a very good hydraulic fluid. Some of the problems it has, it's very thin, so it leaks past your seals. Back in the 1800s, the seals they had were things like leather and ropes and things of that sort. So if they did seal, they didn't seal for very long. A ineficiente indústria hidráulica definhava. Mas logo após a prensa Bramah, uma nova descoberta na América levaria indiretamente a uma nova tecnologia hidráulica. A descoberta de ouro em Sutter's Mill em 1848 provocou uma das maiores migrações humanas da história. Com a necessidade de um meio mais rápido para se descobrir riquezas, um novo método de extração de ouro, o desmonte hidráulico, logo se espalhou pela América, e nos 50 anos seguintes, a extração hidráulica mudaria a paisagem americana. People have recognized for a long time that the power behind water can be enormous. And in the early mining days in the U.S., the gold rush era, we took major advantage of this. Acessando fontes de água a grandes alturas, os mineiros construíam tubos de madeira com bocais nas extremidades, criando mangueiras que podiam jogar água em alta velocidade nas encostas da Califórnia. As encostas se desintegravam, liberando o ouro. O princípio científico por trás deste método eficaz de extração foi estabelecido pelo matemático suíço Daniel Bernoulli em 1738. Ele descobriu que quando uma contenção de água é forçada através de uma abertura pequena, como um bocal, a pressão gerada através da abertura aumenta a velocidade da água, criando um jato. É improvável que os mineiros conhecessem o princípio de Bernoulli, mas seu método de mineração era eficaz. The pressures were on the order of 800 pounds per square inch to 1,000 pounds per square inch. It's 1,000 pounds per square inch blasting against raw earth. You clean the soil away in a hurry. Bocais hidráulicos, chamados de monitores, chegavam a 5 metros de comprimento e podiam liberar até 110 mil litros de água por minuto por uma abertura de 23 centímetros. Em seu auge, a indústria de mineração hidráulica na Califórnia empregou 20 mil pessoas e teve um retorno de 100 milhões de dólares em ouro. O sucesso da mineração hidráulica só foi igualado por seu efeito devastador sobre o meio ambiente.
Em 1884, ela se tornou ilegal na Califórnia por ordem federal. Embora a atividade tenha chegado ao fim, um novo tipo de ouro, o ouro negro, estava prestes a levar a hidráulica para a vanguarda da Revolução Industrial. Este programa é apresentado por Nova TVLs. Até o século XIX, a energia hidráulica era conseguida sobretudo através do aproveitamento da energia de água corrente. Isso mudou em 1859 com a descoberta do petróleo. Unfortunately, water has this tendency to turn into solids at something like 32 degrees Fahrenheit, and as it freezes, turns into ice, and it tends to boil at about 212, so it tends to have a relatively narrow operating window. Oil, on the other hand, can have an operating temperature of well below 0 degrees Fahrenheit to well above 250 degrees Fahrenheit. A descoberta de um fluido hidráulico adequado tornou a prensa hidráulica uma ferramenta essencial em fábricas e ajudou a conduzir a evolução da mais recente obsessão da América, o automóvel. Hydraulics played a crucial part in enabling vehicles to transform from sort of the hay wagon type of thing to the ever heavier, ever more comfortable, ever more, livable vehicles that we have today. No início do século XX, a indústria automobilística começou a fornecer meios de transporte mais rápidos do que o cavalo e a carruagem, mas havia um problema. Como parar uma carruagem motorizada? Em 1904, Hanson Olds projetou o primeiro sistema de freios usado em grande escala para o automóvel. Este freio externo consistia de uma faixa de aço inoxidável e flexível enrolada em torno de um tambor no eixo traseiro da roda do carro. Quando se pisava no pedal do freio, um cabo contraía a faixa apertando o tambor e parando a roda. Havia muito a ser melhorado. Uma das grandes falhas deste freio é que não havia proteção contra os elementos externos. As estradas não eram pavimentadas e as faixas de metal e tambores logo se desgastavam. O freio externo foi substituído por freios internos, que contavam com cabos de aço, polias e a força do motorista para interromper o movimento do carro. Strong steel cables provide powerful, unfailing, and flexible connections between the brake pedal and the brake itself. Of course, as the weight of the vehicles increased and their speed increased, we had to come up with more effective ways to stop these machines. Em 1918, o pioneiro da aviação, Malcolm Lockheed, começou a desenvolver um sistema de freios hidráulicos para automóveis. Usando o petróleo como lubrificante, projetou um sistema hidráulico que aplicava a pressão do líquido contra o tambor de freio, permitindo uma frenagem melhor e mais suave. Em 1920, Lockheed vendeu sua patente para Vincent Vindex, fundador da Vindex Corporation. Um ano depois, Duesenberg tornou-se o primeiro carro de passageiros equipado com um sistema de freios hidráulicos nas 4 rodas. The way that the early hydraulic systems for braking worked on cars was your pedal would push on a piston in a cylinder full of hydraulic fluid, and that would push the fluid to each wheel. The fluid would come into another cylinder with 2 little pistons that push out against a couple of shoes, curved shoes that push out onto a cylindrical drum, and when they press on it like that, it creates friction and slows the car down. So suddenly you can transmit a lot of energy to these individual wheel brakes. Embora os freios fossem um sucesso, o resto da indústria automotiva se adaptou lentamente. The American motorist was comfortable with mechanical brakes. You can see, here's a cable, here's a linkage, it's right out where I can see it. And to try and convince this person that you can push fluid through a line, whoa, that was kind of a mind blower. So it was a difficult uphill battle to make that case, and they had to sort of do it by just demonstrating how much more effective it was. Outra novidade que a indústria automobilística esperava ser bem aceita pelos consumidores era a direção hidráulica. Mas a Grande Depressão dos anos 30 interrompeu seu desenvolvimento. Os americanos, empobrecidos, não tinham recursos para comprar o mais recente acessório automobilístico a chegar no mercado. Quando a economia americana começou a se recuperar nos anos 40, outra adversidade acometeu a América. Most of the R&D efforts
for improving hydraulics went into the war effort for tanks and vehicles and ships and things. And so really after World War II was over and people who had been in the war got back in the workplace, that saw a real blossoming of the hydraulic industry. A indústria automotiva começou a ganhar velocidade. Os motoristas estavam prontos para ir mais rápido do que nunca e Detroit estava feliz em atendê-los. Those engines were made out of cast iron. They were big and heavy, and they were almost exclusively in the front. They were over the steering wheels. So with all that weight, it became very difficult to turn those wheels. A tecnologia da direção hidráulica fora desenvolvida para automóveis antes da Segunda Guerra Mundial, tornando a transição fácil para os fabricantes de carro. Just take a hydraulic pump and have this driven by the engine, and the combination of the hydraulic flow and pressure is what provided the power to turn the wheels to the left or right. If you turn it to the left, all it does is actuate a valve. The valve opens and routes fluid into a piston, which would turn the wheels to the left. So power steering became an absolute godsend. And the early ones, they wanted to make themselves known. And so your power steering would be totally zero effort. I mean, you could, with your pinky finger, steer these gigantic cars. Desde o advento da direção e dos freios hidráulicos, seus sistemas permaneceram basicamente os mesmos. Os freios modernos são complementados com o auxílio do vácuo, possibilitando parar mesmo um grande furgão com apenas um toque do pé. A direção hidráulica também possui controle eletrônico que aumenta o fluxo do fluido com base na velocidade em que o volante é girado. Modernas aplicações hidráulicas para o automóvel concentram-se no estilo e no conforto do motorista. You can suspend a car with metal springs, but you can also put a piston there with hydraulics to get the same type of springing effect. O cálice sagrado da suspensão é controle ativo de carroceria, encontrado apenas em carros luxuosos como o Mercedes-Benz CL Coupé. O controle ativo da carroceria mantém o carro estável e alinhado, mesmo nas curvas mais fechadas ou na mais irregular das estradas. O sistema funciona colocando-se um êmbolo hidráulico no topo de uma mola de suspensão. Se o carro passar sobre um buraco, em milésimos de segundo, sensores localizados no carro todo ativam o êmbolo, fazendo-o se estender e equilibrar a carroceria. Mas talvez sua característica mais extraordinária seja a capacidade de mudar a suspensão. Quer a sensação de um carro esporte? Basta apertar o botão e a hidráulica fará acontecer. Embora a invenção dos freios hidráulicos e da direção hidráulica tenha ajudado a indústria automobilística, o impacto que essas inovações tiveram na indústria da construção civil mudou a face da Terra. O maior exemplo da força bruta que a hidráulica pode fornecer encontra-se na construção civil. Ao longo dos anos, as escavadeiras, guindastes e caminhões que construíram nosso mundo aumentaram de tamanho exponencialmente, alcançando eficiência e força inigualáveis através da hidráulica. If you go to a construction site, you can't help but see hydraulics. It's everywhere. It's in virtually every machine that's on a construction site. And in many cases, well, probably most cases, because there's just no better way of doing it. Neste armazém, em Youngstown, Ohio, a companhia Robbins dá os toques finais em duas gigantescas máquinas tuneladoras. As brocas têm quase 120 metros e pesam 800 toneladas. Para mover algo tão grande, só havia uma alternativa. The amount of force we get from the hydraulics far exceeds what we can get from electrics without going into great cost. Hydraulic gives you more force and power, especially in these type of machines. You need that force to cut the rock as hard as it can be sometimes. Quando a broca é ativada, 3.000 galões de fluido hidráulico percorrem 11 quilômetros de mangueiras para centenas de componentes hidráulicos. O sistema hidráulico é capaz de mover os pistões da broca com 5.000 libras de pressão por polegada quadrada. When we talk about hydraulic pressure, what we're doing is putting force into a cylinder, which in turn puts force against a given
Fazendo o corte, uma cabeça com 7 metros de diâmetro, alimentada por 10 motores de 450 cavalos, a perfuratriz tem 46 dentes de 47 centímetros que avançam contra a rocha a um ritmo de 7,5 metros por hora. Embora a cabeça da perfuratriz seja movida a eletricidade, é a hidráulica que torna a perfuração possível. Behind me you see some curved items we call a gripper shoe. So if we put 5,000 pounds of pressure on that shoe, that is giving us enough force to hold that machine in place so that it doesn't try to spin in the tunnel. A sapata de fixação aplica 2 milhões de quilos de força contra a parede do túnel. Quando a máquina se estabiliza, um segundo conjunto de cilindros se estende, empurrando a broca com uma força de 1,5 milhão de quilos. That shoe weighs about 40,000 pounds, and as it moves very smoothly, as you see, it just shows you how the hydraulics move that kind of weight smoothly and steady. Após a inspeção, as perfuratrizes gigantes serão enviadas à Islândia para a construção de uma usina hidroelétrica. Incríveis equipamentos de construção, como as máquinas tuneladoras, representam a força inigualável que a hidráulica pode oferecer. Mas a história da hidráulica na construção teve um início bem modesto, com o caminhão de caçamba aberta. Por volta de 1910, ele passou de um simples veículo de transporte para uma máquina que podia carregar materiais volumosos como terra, pedra e carvão. Colocar esses materiais no caminhão era o trabalho da escavadeira a vapor. E eram descarregados com um sistema mecânico. The construction industry today relies on the hydraulic cylinder. If you consider the dump truck, the early trucks consisted of a winch and pulley system. The operator had to get out of the cab, wind up this crank to dump the bed of the truck. Today, they sit in the cab, push a button, the hydraulics extends a ram from the cylinder and empties the bed of the truck. The hydraulic cylinder is a method of converting the hydraulic energy to a workable energy in a back and forth motion. That's really all it does, is it moves in or it moves out. This is the popular hydraulic type, which operates easily and efficiently under all loads. The end gate is double-acting and is operated by a control nut. A crescente eficiência e confiabilidade do caminhão de caçamba hidráulica marcou a indústria da construção. Mas o impacto da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial sufocou o crescimento das máquinas hidráulicas de construção. Após a Segunda Guerra, novas bombas hidráulicas, projetadas para aumentar a pressão do líquido em tanques e aviões, foram introduzidas para revitalizar a construção civil. Com o advento da direção e freios hidráulicos, os fabricantes começaram a construir máquinas maiores, mais pesadas e mais potentes do que nunca. The construction industry has to move great quantities of earth. So you could have 10 backhoes loading 10 trucks, or you could have one backhoe loading one large truck. And when you did that, you had to move the same amount of earth, so that means the piece of equipment had to be much larger. Hoje, os veículos de construção são algumas das maiores máquinas do mundo e quase todos utilizam a hidráulica, incluindo a escavadeira Caterpillar 330 CE. The weight of this arm is in the neighborhood of 10,000 pounds. We'd have quite a bit of problem moving that arm efficiently without the use of hydraulics. A hidráulica também torna possível manobrar o caminhão de mineração T282B. E quanto à sua carga de 400 toneladas? Bem, cilindros hidráulicos fornecem a potência para erguer a caçamba em quase 23 metros. Gruas também usam a hidráulica. Esta máquina de 27 metros de comprimento por 3 de largura, chamada de Big Red, utiliza a hidráulica para erguer contêineres de carga que pesam mais de 45 mil quilos. Mas o foco das máquinas hidráulicas nem sempre é a força e a potência. O cortador de árvores da Timberjack usa a hidráulica para caminhar pela floresta com a graça de um dançarino.
Mas cuidado com seus pés perto deste bailarino. Caminhando, despejando, cavando ou perfurando. O ambiente de um canteiro de obras é um dos lugares mais sujos do mundo. Mesmo assim, o componente mais característico da máquina hidráulica, seu cilindro, nunca perde o brilho. Any kind of contamination within the hydraulic system is going to have a devastating effect upon the system itself. The cylinders have a wiper on the end of the cylinder head that as the cylinder rod retracts, it cleans off the excess dirt, so when it extends again, it's as though it were new. Mas a hidráulica não revolucionou apenas as máquinas do solo. Ela afetou também as máquinas dos céus, dos mais avançados aviões militares, ao futuro da aviação comercial. Nos últimos 100 anos, a indústria aeroespacial passou disso para isso. O incrível salto na tecnologia aeronáutica não seria possível sem a força da hidráulica. The airplane really shows a prime example of one of the advantages of hydraulics, where you can have a single place where you generate your power through the engine and transmit this through hydraulic lines to wherever you need it, whether it's the back of the plane or in the wings. Na fuselagem do avião de passageiros, há um intrincado sistema de bombas e mangueiras onde circula o fluido sob alta pressão que comanda quase todas as fases do controle de voo. A maioria dos sistemas opera da forma conhecida como fly-by-wire. Em um típico sistema desses, o comando de voo é controlado eletricamente, mas movido hidraulicamente. Quando o piloto quer mover o leme, o comando dá entrada no computador e o sinal é enviado eletricamente ao sistema hidráulico. O sistema consiste em um reservatório por motor que fornece fluido a 2 bombas por motor. As bombas enviam fluido pressurizado a 3.000 libras por polegada quadrada em tubos de metal que se estendem pelo comprimento da fuselagem até atingir um atuador, empurrando o pistão que move o leme. Este eficiente sistema de transferência de fluido pressurizado contrasta com o utilizado por Orville e Wilbur Wright há mais de 100 anos. The Wright brothers aircraft had no hydraulics on it. Its basis for control was by a lever and cables or pulleys, and this allowed them to have the 3 axes of control. Durante a Primeira Guerra Mundial, os lentos aviões de asa dupla funcionavam como as aeronaves dos irmãos Wright, dependendo da força do aviador para mover os cabos e controlar o voo. Those were small aircraft, so therefore it was very easy for the pilot to control the motion of the actuators simply by moving the stick back and forth. Após a Primeira Guerra, o Exército buscou maneiras de aumentar a velocidade e a performance do avião. Engenheiros concentraram suas atenções no trem de pouso. All landing gear before were fixed. The Navy decided to do some tests in which they actually raised the landing gear through a crank and pulley arrangement, and they found that they could reduce the drag about 30%, but it was very intensive, and therefore hydraulics was looked at as a way of doing this very effectively. O primeiro trem de pouso operado hidraulicamente foi produzido em 1929, abrindo a porta para aplicações hidráulicas na aviação. Nos anos seguintes, o tamanho e a velocidade dos aviões continuaram aumentando, tornando mais difícil para o piloto comandar a aeronave usando o sistema de cabos e polias. Be able to move the elevators, for example, or the rudder or the ailerons. Trying to do it by hand or the conventional pulley and cable system, most of those aircraft would be into the ground or the water. Com o sucesso do trem de pouso operado hidraulicamente, engenheiros militares seguiram os passos da indústria automotiva, instalando freios hidráulicos em todas as aeronaves militares. Logo, tudo, dos flaps à leme, as torres de tiro e portas de compartimento de bombas, utilizavam a hidráulica. Embora o sistema de controle de voo ainda exigisse que o piloto movesse cabos e polias, agora sua força era multiplicada pela hidráulica.
Mas os aviões da Segunda Guerra Mundial precisavam realizar manobras mais rápidas e ágeis do que nunca. The pressures have to increase to be able to allow the pilot to move the surfaces, to do what he wanted to do. You needed a new type of pump. As bombas de engrenagem utilizadas na maioria dos aviões militares eram ineficientes e vazavam sob alta pressão. O pioneiro da hidráulica, Harry Vickers, projetou uma bomba de pistão que logo se tornou a bomba predominante nas aeronaves da Segunda Guerra. Com as novas bombas, a pressão do fluido subiu de 1.000 para 3.000 psi. Mas isso também aumentou o desgaste das mangueiras e vedações. If a hydraulic fluid would spray onto a engine manifold, it would certainly cause a fire. And many of the fires that you've seen, in general, those were hydraulic leaks that started the fires. Many times a hydraulic leak would not be something you think of with dripping. It's high pressure, so when it leaked out of a hose or a fitting, it would often come out as a spray. If there was a fire already started, the leaking water would feed the fire and you'd have catastrophic events. Para impedir isso, o Exército passou a usar um querosene menos inflamável chamado 1000H5606 e um novo selante foi desenvolvido, conhecido apenas como O-Ring. The O-ring has a unique ability to be able to compress to fill a space, and it's able to do that very efficiently. It's a donut-shaped piece of elastomer, and it became the seal of choice for most of the products that are in a hydraulic system. No fim da Segunda Guerra, as inovações da hidráulica aeronáutica fizeram uma transição fácil para a crescente indústria da aviação comercial. Commercial airlines discovered that they could also take advantage of hydraulics, where their aircraft would be made larger, lighter, and able to hold more people. So by having these aircraft that could carry more people, it made airline travel more practical. Os fluidos com base de querosene usados na aviação militar foram considerados perigosos pela FAA. Em 1948, as fabricantes de aeronaves resolveram essa questão com o desenvolvimento do Skycrawl 7000. This fluid was a phosphate ester and is still in use today. Phosphate esters are a class of synthetic hydraulic fluids which have very good lubricating qualities. In addition, they tend to be fire resistant. À exceção dos fluidos, as funções hidráulicas das aeronaves comerciais antigas eram quase idênticas às dos aviões militares. A hidráulica acionava o trem de pouso, movia os flaps e o leme e controlava os freios. Por causa do tamanho e do peso dos aviões comerciais, a pressão chegava a 3.000 psi, a mesma utilizada na maioria dos aviões militares, máquinas de construção. Embora o aumento da pressão tenha dado aos pilotos a força para operar os cabos e polias, nos anos 80 era hora de mudar. The problem with the cable and pulley is, as surfaces become larger and larger, it is very difficult even to give it a correct feel. Electronics can make this decision much quicker. Today's aircraft have much greater performance capabilities and have to do things like moving the surface almost instantaneously. Sistemas hidráulicos fly-by-wire continuam dominando o controle de voo das mais avançadas aeronaves civis e militares. The hydraulics aboard the F-22 fighter plane are pretty much state-of-the-art. You have all the primary flight controls, the landing gear, the weapons bay doors open very quickly and close very quickly to launch missiles. The propulsion system depends very heavily on hydraulics in the F-22 for control of the inlets and the exhaust nozzles. O maior avanço da tecnologia hidráulica em aeronaves é o desenvolvimento do AHE, ou atuador hidrostático elétrico. Criado no início dos anos 90, o AHE contém todos os componentes de um sistema hidráulico em um conjunto pequeno. Colocando o AHE próximo às superfícies de controle da aeronave, centenas de metros de tubulações hidráulicas e centenas de quilos são removidos. This EHA is considered cutting-edge technology because it removes the distribution elements
that are part of a conventional hydraulic system. There are 2 electric motors that work in tandem. We also have hydraulic reservoirs to capture the thermal expansion and contraction required to power the hydraulic pumps of the system. The linkage here is attached directly to the flight control surface. A primeira aeronave a usar o AHE no controle primário de voo será o caça F-35. A primeira aeronave comercial a empregar o AHE, nesse caso para controle de voo secundário, será o novo Airbus A380. Com 72 metros de comprimento e quase um campo de futebol de envergadura, será o maior avião comercial já construído. A tecnologia hidráulica terá que ser aprimorada para controlar uma aeronave que pesa mais de 300 toneladas. Certainly, the A380 offered the hydraulic system designer several major challenges. If we were going to use the conventional hydraulic system concept, 3,000 psi, for example, the pumps would be massive, the lines, fittings, and hoses would be massive. A solution to this was to increase the pressure, not from 3,000 to 4,000, but to take it to the next step, 5,000 psi. Enquanto a indústria aeroespacial continua procurando maneiras de aumentar a eficiência e a segurança dos sistemas de controle de voo, engenheiros investigam a ideia de usar motores elétricos para mover superfícies de controle, eliminando totalmente a hidráulica do controle de voo. Há, porém, um grande obstáculo à frente. É preciso desenvolver um motor que possa criar a força necessária para movimentar as superfícies com eficiência. Mas a hidráulica não apenas molda o futuro, ela também dá vida ao passado. A seguir, dinossauros animados com a ajuda da hidráulica. São as mais extensas, as mais altas, as mais impressionantes, as mais espetaculares. São as maiores maravilhas do mundo. Na semana Mega Maravilhas, somente por The History Channel. Na próxima terça, John Spencer vai em busca dos leões, uma das tribos perdidas de Israel. And this is my armored truck to get there. Mas ele correrá perigos para encontrá-la. No promise you that nothing not Na próxima terça, em busca da verdade. Somente por The History Channel. Os governos mais poderosos do mundo desenvolvem máquinas que parecem de outro planeta. Por acaso seríamos verdadeiros homens? Every UFO has probably been under contract to the US Air Force. Tecnologia de outro mundo. Engatilhos extraterrestres. Esta noite, às 22 horas. Somente por The History Channel. The History Channel apresenta História Secreta, Santiago. Yo abro la puerta y veo a Neruda. Ella tenía pacto con el diablo. Se estaba utilizando a estar relacionado con un campo de concentración. Apresentado por Rafael Cavada. Novos relatos desconhecidos esperam ser descobertos. Somente por The History Channel. Mistérios. Previsões. Profecias. Decifrando o passado. Todas as terças, às 9 da noite. Somente por The History Channel. I'm still glad in my vision, the time is spent with
gengiva vivia incomodando. E sabe, gengiva quando incomoda? Aí eu fui ao meu dentista, ele na hora recomendou o creme dental que ele usa, o Colgate Total 12. Está clinicamente comprovado que Colgate Total 12 ajuda a reduzir os problemas de gengiva em até 88% e a combater os principais problemas bucais, protegendo por 12 horas. Funciona, a gengiva tá ótima, tudo voltou ao normal. Colgate, a escolha dos dentistas. E a minha também. A história dos alimentos. A pizza. A pizza é o expoente máximo da culinária da Itália. Existem 3 receitas básicas de pizza para os italianos: a San Gennaro, a Marinera e a Margherita. A San Gennaro é feita cobrindo-se a massa com azeite, sal, pimenta, queijo e manjericão. A Marinera se faz com azeite, tomate, queijo, orégano e alho, adicionando-se também champignon e filés de anchova. Já a Margherita é muito parecida com a San Gennaro, mas leva mussarela. Seu nome se deve à esposa do rei Humberto I de Savoia, a rainha Margherita, que em 1889 passava o verão em Nápoles e conheceu esta delícia. A partir do século XX, a pizza se transformou em uma tradição que se pode desfrutar em qualquer cidade do mundo. A história dos alimentos. Na próxima terça, às 23 horas, o submarino não detectável que daria a vitória a Hitler jaz no fundo do mar. Descubram que mudar o rumo da história a favor dos aliados em Detetives das Profundezas, Guerra de Submarinos, somente por The History Channel. Na próxima segunda, eles foram o símbolo da luta entre o Islã e o cristianismo. Saladino e Nicaco, 2 guerreiros separados pela religião. Uma guerra santa que matou milhares de pessoas em nome de Deus. Próxima semana, às 21 horas. Entre batalhas e crenças, santos guerreiros, somente por The History Channel. A hidráulica não tem um papel apenas em nosso trabalho, tem um papel em nosso lazer também. A Universal Studios, Hollywood, abriga as atrações hidráulicas mais avançadas do mundo. You would not be able to have any of these attractions move this much weight and be this reliable without hydraulics. It just would never happen. Uma das atrações hidráulicas mais complexas da Universal é a simulação de terremoto. Os passageiros que entram neste cenário descobrem como é enfrentar um grande evento sísmico. O sistema hidráulico da atração funciona apenas com 2 motores de 50 cavalos. O sistema envia o fluido através de bombas hidráulicas para uma série de acumuladores que o armazenam sob pressão, deixando-o pronto para cada passeio. Sob o piso do cenário, uma caverna escura abriga dezenas de cilindros hidráulicos. Movendo um piso de 10 mil quilos em movimentos lineares e laterais, os cilindros criam a sensação de um tremor 8.3. Mas este é apenas um dos efeitos hidráulicos da instalação. As the show's going on, we have a large slab that'll fall. It's got 4 big hydraulic cylinders behind it. It is probably somewhere around 9,000 pounds. And also we have a train that comes out and crashes right in front of the tram. It's driven out by a hydraulic ram. Quando os passageiros vão embora, os cilindros hidráulicos se retraem, devolvendo tudo à sua posição original. Got to keep the show exactly the same every single time. Earthquakes, hydraulics are very sophisticated. A atração Exterminador do Futuro 2, em 3D, também utiliza vários efeitos hidráulicos de precisão. Eles controlam as plataformas que levantam e abaixam os diferentes personagens. E também animam os 6 robôs do Cyberdyne, usando bombas de 3.000 PSI para acionar os cilindros da cabeça, tronco e braços.
Mas a instalação que utiliza mais efeitos hidráulicos na Universal é o Parque dos Dinossauros. Os visitantes atravessam selvas pré-históricas, encontrando uma variedade de dinossauros realistas em tamanho natural, incluindo um ultrassauro que usa 15 cilindros hidráulicos apenas no pescoço. This particular figure we just saw, the oil comes in here. This is a pressure line. It's set at 3,000 psi. The hydraulic module here will distribute the oil to the figure itself, which has, the one we saw is just a torso and head. It has 6 separate moves, 6 separate cylinders, and it's all powered by hydraulic. Após encontrar vários dinossauros, a atração revela mais uma surpresa. We use hydraulics on the falling car for 2 reasons, really. It's more controllable than any other kind of power, and it's also less expensive energy-wise. The cylinder is actually hooked up to a block and tackle. What that does is that increases the motion of the Jeep compared to the cylinder. The Jeep will move 32 feet, while a cylinder will only move 9. So all we need is a 9-foot cylinder to get that much movement. That increases the force on the cylinder, but the hydraulics overcomes that, and it's no problem at all. E temos o Waterworld, que usa uma catapulta hidráulica para lançar um avião de 700 quilos a 20 metros de distância dentro de um lago artificial. E aqui temos Bruce, o tubarão. Com tantas atrações hidráulicas, não é surpresa que os carrinhos da Universal também sejam hidráulicos. No entretenimento ou na construção, quando algo grande precisa ser movido, a hidráulica ainda é a força mais indicada, pelo menos por enquanto. Mas o avanço dos sistemas eletrônicos pode levar à substituição da hidráulica por motores elétricos como a principal fonte de energia na aplicação de forças. I believe the future of hydraulics is a combination of electronics and hydraulics. In some applications, hydraulics may be phased out, but we will never see the power density from the electronic systems that we see in the hydraulic systems. Just can't fathom any other technology that will be able to generate hundreds of thousands of foot-pounds of torque or thousands of tons of force needed to drill a hole into a mountain or under a lake. Talvez a hidráulica seja suplantada por outra aplicação, mas até que este dia chegue, o algo grande tem que ser deslocado, quando é necessário muita potência. Com controle preciso, a hidráulica continuará sendo a melhor escolha.